Olá pessoal, forte abraço a todos, o Matuto Isaías Silva e o canal Lá do Meu Sertão. Pessoal, hoje 15 de outubro de 21, o ano, quero passando por aqui para nós bater um dedinho de prosa e conversar a respeito de professores, né? Professores e professoras, uma, uma profissão tão árdua, né? Tão difícil ainda no Brasil, nos dias atuais. Por que tão difícil assim, pessoal? Um professor, ele leva mais ou menos 10, 15, 20 anos para ficar com sua profissão, para exercer sua profissão. E ainda é claro que o salário, ó, lá embaixo. Esses dias, pouco tempo atrás, eu mexendo aqui nos meus arquivos, nos meus livros antigos, eu achei um caderno onde eu estudava, né, ainda no ginásio. E eu, olhando esse caderno, comecei a olhar algumas atividades, algumas coisas que eu escrevi em 2006. Foi o último ano que eu saí vamos dizer que eu concluí o segundo grau, né? Acho que o interior fala assim. E eu comecei a passar um filme assim na cabeça daquele ano de 2006 foi. E comecei a olhar as matérias, né? Relações humanas, história, português, inglês, matemática. Comecei a ver o nome dos professores, né? E cada um veio assim uma tona, veio um assunto assim que nós conversávamos. Comecei a olhar os assuntos deles, né? E achei assim, como é tão difícil ser um professor. Como é tão difícil o cara exercer uma função de professor nesse país, né? Porque o primeiro professor nosso, pessoal, queira que não queira, para você ser um bom cidadão, educado, uma pessoa que respeite as diretrizes, respeite as etnias, as crenças, as doutrinas, as fé de cada um, vem de casa, né? É a sua mãe e seu pai. Claro que a minha primeira professora é minha mãe. Foi minha mãe. Eu acho que de muitos aqui que estão assistindo aqui esse vídeo também foi sua mãe. E seu pai, é claro. Minha mãe já me deu aula também em sala de aula, lá na escolinha da roça, lá no sítio. É uma das primeiras professoras, é claro, nossa mãe. Por quê? Ela que ensina, né, a nós respeitar, a nós ser um cara respeitador, a nós ser um cara cumprimentador, a ser um cabra, né, que respeite a sociedade em si no todo. Então, além de tudo, uma mãe de família, ela coloca 10, 15 filhos no mundo, né, um casal, e às vezes não dá uma educação, vamos dizer assim, uma educação elevada em ginásio ou em escola, mas ela tem uma escola dela própria, né? Que é saber a divisória de matemática, é saber dividir as funções de cada um dentro de casa, né? Numa fazenda, que seja em algum lugar. Então a minha mãe, é claro que ela foi a minha primeira professora. Foi ela que ensinou Pai Nosso pra gente. Eu sou daquele tempo ainda, pessoal, com 35 anos, 36 anos. Sou daquele tempo ainda que nós chegávamos em sala de aula, ainda rezava o Pai Nosso, né? Orava o Pai Nosso. Acho que muitos aqui lembram disso, né? Naquele tempo ainda que quando saía de sala de aula, cumprimentava o professor, né? Cantava o hino nacional, quem lembra disso, né? Em 7 de setembro, que nós defendia muito, não só a elevação política, né? Mas nós defendia muito a nossa nacionalidade, nossa bandeira. Só desse tempo ainda. Esse tempo passou, as pessoas esquecem às vezes as nossas originalidades do nosso primeiro professor lá da roça, ensinamento de mãe, de pai, o respeito, para nós ser um cidadão, andar de cabeça erguida na sociedade. Então, pessoal, e eu mexendo nesse material meu, achei um caderno, até aqui, deixa eu pegar ele aqui. Aqui foi o último caderno meu, sala de aula. Já se vão 17 anos, 16 anos, né? Aqui foi minha mãe que me deu, meu último caderno. Então meio desgastadinho, já. E eu abrindo aqui
Eu vou mandar um abraço, eu vou lembrar aqui o nome de alguns professores meus que passaram por mim, e todos têm um tijolinho no meu aprendizado. Claro, eu não fiz nenhum curso elevado, né? Eu não fiz nenhum concurso, vamos dizer assim, para ser alguma coisa assim na vida, né? Mas todos eles contribuíram muito para eu ser um cidadão honrado. Saindo da minha mãe lá na fazenda, lá na roça, até a minha professora Nete, que é minha irmã, foi uma professora Cineide. Tem um vídeo lá naquela escola, lá na roça. Professora Cineide, professora Linda. Voltando cá pro primário aqui. Pessoal, quem estudou na roça, quem estudou na escolinha, vamos dizer, pequena, humilde, era uma professora só, um professor só o ano inteiro. Não é hoje aquela coisa de, acho que é muito, não sei, que cada matéria é um professor. Isso eu vim cair isso no ginásio para mim, né? Já em 2002, mais ou menos, 2001, 2002. Então o aluno, ele tinha um professor de janeiro, fevereiro até dezembro, novembro, né? Ele tinha um professor o ano inteiro. Então esse professor marca mais a vida do aluno, né? Do aluno. Então, queria mandar um abraço para todos esses professores que teve a paciência comigo, né? Com a gente. Mas não era fácil também. Professora Cineide, um beijo para você. Nete, minha professora também. Dita, professora também minha. Cristina, Enésia, nossa, Simone Nascimento, professora Cristina Barreto. Todos vocês, um beijo para vocês, tá bom? Tem mais, eu tô levando o nome de alguns aqui, né? De algumas. Estudei em 2 escolas na zona rural, 3 escolas, pessoal. Eu posso até falar o nome delas aqui, e muitos vão assistir esse vídeo e vai lembrar. Escola Ana Maria Passos Araújo, hoje está fechada, que é lá na Fazenda Nova. Tive 2 professoras lá, foi professora Nete e Cineide. Lá na escola de Fortaleza, eu estudei um ano lá foi a professora Dita, deu aula pra gente lá. E na escola Domingos Araújo, no Arvoredo, eu estudei um ano também lá, que era perto da fazenda do meu pai, da roça. Lá foi a professora Linda, que deu aula pra gente lá. Então daí pra cá eu vim pra cidade, né? As coisas foram tomando outros rumos, outra tendência. E eu vim pra escola Antônio Nunes Gordiano Filho aqui, no ano de 98, 99. E eu tive muitos professores bacanas, que me ensinaram muitas coisas. Em 2001, 2002 eu vim para o Colégio Estadual José Ferreira de Oliveira, né, que é um dos, né, mais elevados daqui, que é do estado aqui, da minha cidade. Então, a todos os professores, né, um forte abraço. Professor Juliano Lima passou por mim, me deu uma sustentabilidade. Aprendi muito com ele. Mazoel, Messia, nossa, Messia, Wagner Lopes, rapaz. Wagner Lopes foi um professor de inglês, né? História, Conceição do Coité. Foi quem me passou a me mostrar outros atalhos da história do Brasil, né? Mandar um abraço pro Wagner Lopes. Pessoal, ser professor em sala de aula não é só você fazer um curso ou um concurso e eu vou ser professor a partir de hoje. Não é isso. Ser professor hoje, no Brasil, ser professor hoje, ou que seja nos anos passados, é um talento, cara. É um dom. É uma arte muito linda de ensinar. Não é só você estudar e você professor. E por que eu digo isso? Porque quando eu saí do colégio, que eu queria sair para trabalhar, para tomar outros rumores, né? Porque a nossa vida nunca foi fácil na zona rural. Nós tínhamos 28 alunos, 27 alunos em sala de aula. Só tinha 1 ou 2 professores que conduziam aquela sala. Que ele chegava na sala de aula e já dava boa noite, já vinha com os assuntos todos elaborados, e todos os alunos ficavam queixo caído, né? Vamos dizer assim, com o dom e talento que eles tinham ali de falar, de levar o assunto até o cérebro do aluno, né? Eu tive 2 ou 3 professores, claro, que todos eu respeito, tenho uma admiração grande pela profissão deles, que é uma arte muito difícil, mas eu tive 2 ou 3 professores que me ensinaram outro mundo, cara.
que me ensinaram o mundo como é que é, de uma forma diferente. Então eu tive um professor, que não vou falar o nome dele, claro, mas eu tenho um respeito muito grande, e ele chegava ali na sala de aula e todo mundo ficava piando, não por respeito a ele, mas o respeito ao talento dele, a arte dele, de ele levar aquele assunto para os alunos. E nós tinha o prazer de assistir e tinha o prazer de interagir com ele, né? Muitos alunos ali interagiam. E uma coisa também que ocorreu, pessoal, um fato curioso, no meu primeiro, segundo, terceiro ano, vamos dizer lá no José Ferreira de Oliveira, que é nosso colégio, né? Tinha um professor chamado X, né, que Arinaldo, ele dava aula para a mãe dele, dava aula para a mãe dele. E achava aquilo muito bonito, a mãe dele já velhinha, cabelo branco, hoje é advogada hoje, pessoal. Hoje ela formou em Direito, em Salvador, está em Salvador hoje, e ele dava aula para a mãe. E eu ficava assim, olha, que coisa mais linda. Um professor novo, com seus 40 anos mais ou menos, e a mãe com uns 65 anos, né, que era minha colega de sala de aula. Então ele dava aula, eu achava aquela coisa mais linda. Por que o nome dele é X? Acho que é por ele estudar muito física, química, matemática, então colocaram o nome dele X, um professor muito, assim, com talento incrível também. Quero mandar um abraço para todos os professores que passaram por mim, daqueles mais humildes da zona rural. Humilde que eu falo assim, pessoal, não é na sua arte de saber, vamos dizer assim, nem no conhecimento que digo, nem no saber, naqueles tempos passados da humildade da gente, né? Nós tínhamos um professor só durante janeiro, fevereiro até dezembro. Desses professores que passou por mim, Nete, Cineide, Linda, Cuca, tantos professores bacanas que passaram por mim, Dita, até eu chegar no ginásio. Isso foi um aprendizado lindo, cara, para mim. Isso, e eu pegando esse caderno aqui, que foi minha mãe que me deu, e eu comecei a lembrar, pegar aqui os nomes de alguns, né, na matéria aqui, comecei a abrir, comecei a olhar alguns assuntos, e eu comecei a relembrar, assim, passar um filme bacana na minha cabeça, cara. E a gente trazer as atividades certinho, ganhar ponto, nossa, era maravilhoso demais. Então, a todos os professores do Brasil, Cristóvão, também meu professor, está aqui o nome dele, Esaú, outro professor também que passou, estou olhando aqui as matérias, pessoal, Mazoel, Wagner Ramos, Wagner Lopes, todos vocês que passaram, Julian Lima, Messia, todos vocês, pessoal, professores, educadores, professoras, aquele abraço, Simone Nascimento, um beijo, professora Simone, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E exerça a sua arte de ensinar. O Brasil só vai ser Brasil quando um professor passar a receber o tanto de um político, vamos dizer assim. Por que o tanto de um político, pessoal? Porque um professor estuda tanto, ele luta tanto, né? Para ter um salário, às vezes, pequenininho. Eu tenho político aqui na minha região, que não é o assunto, não é esse. Tem político aqui na minha região, acho que na região do Brasil inteiro, que ele só sabe assinar só apenas o nome dele, só, a pulso, né? E ele é vereador ou um deputado, assim, botado por você. Não que ele não mereça. Claro que todo mundo, nós estamos num país democrático, todo mundo luta pelos seus ideais. Agora sim, o que eu quero chegar é assim, um professor, ele estuda tanto, né? Ele luta tanto e ajudou tantas pessoas, né? A formar tantos cidadãos, policiais, engenheiros, médicos, advogados, né? E o salário baixinho, pessoal. E um político, ele só sabe apenas, não tem nenhum projeto de lei, nenhum deputado, nenhum senador, não sei, nem um governador, nem um vereador. E ele não tem nenhum projeto de lei para mais olhar para essas classes sociais, né? E ele tem um salário altíssimo, né? De 20, 30 mil, muito acima do teto salarial do país. Então, um forte abraço, né? A todos os professores e professoras do Brasil. Pessoal, 15 de outubro é uma data de luta, né? Esse 15 de outubro, 15 de novembro, de outubro, novembro não, de outubro, é uma data que ganhou força
lá no sul do país, lá em Santa Catarina, nos 3 estados, para chegar a ganhar proporção nacional, né? Uma ex-deputada, Antonieta de Barros, uma negra, filha de ex-escravo, foi quem lutou por esses ideais, né? Para você ter uma ideia, precisou uma filha de um ex-escravo chamada Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do país. Foi quem elevou a Brasília esse projeto para ganhar proporção nacional, o Dia do Professor. Então, a todas as classes do Brasil, sem exceção de